Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente desconhece, muita gente tem interesse, quer saber mais, é sobre a venda de empresas. Imagina só, chegou a hora de vender a sua empresa, e agora, o que você vai fazer? Entre a proposta de compra de uma empresa e o fechamento do negócio, há um mar de negociações onde muitos empresários se lançam sem nenhum preparo e acabam perdendo dinheiro. Eu vou receber aqui hoje o Daniel Milanês, que é sócio e fundador da IGC Partners, e ele já transformou essa odisseia numa oportunidade. Hoje ele vem aqui para contar para a gente essa história e vai explicar como conduzir um processo de fusão ou aquisição de maneira favorável, sem cair no canto da sereia. Fica com a gente que daqui a pouquinho o Daniel Milanês chega por aqui. Você está cansado de ser pego de surpresa ao se deparar com os custos operacionais da sua empresa? Quando se trata de dinheiro, a previsibilidade é essencial. Por isso é fundamental ter todos os dados de compras, vendas e compromissos financeiros da empresa para gerir tudo da melhor forma. Por isso, o EIP da Sankhya permite o acompanhamento de custos operacionais em tempo real, monitorando gastos e possibilitando ajustes antes mesmo do fim do mês. Acesse o link na descrição desse episódio e descubra como dominar a gestão empresarial da sua empresa. Você já parou para pensar no quanto sua empresa pode estar perdendo com taxas internacionais e volatilidade cambial? A Wise Empresas é a solução que coloca um fim nesse problema. Com ela, você recebe pagamentos em várias moedas, envia dinheiro para mais de 70 países e ainda conta com cartão de débito aceito em 150 países, com taxas reduzidas e IOF de apenas 1,1%, sem falar nos saques instantâneos e no suporte em português 24/7. Não perca tempo, proteja os ganhos do seu negócio com a Wise Empresas. Acesse o link na descrição e saiba mais. As compras de fim de ano estão chegando e eu vou dar uma dica matadora para vestir ou presentear sem medo. Seja seu chefe, colega de trabalho, amigo ou familiar. A Insider tem as roupas mais inteligentes do mercado. São frescas, vestem bem, tanto em ocasiões formais quanto em casuais e são fabricadas com tecnologia anti-odor. Então, para quem tá no corre para cima e para baixo, participando de reuniões, visitando clientes e no final do dia vai direto para a compra da firma, usa Insider que não tem erro. Eu tô vestindo a minha, dá para ver que tem um caimento bem bacana, parece que foi feita sob medida. E o melhor é que a Insider tá dando um cupom de desconto de 15%. É só digitar Café com ADM 15 no momento do checkout que o valor vai aparecer atualizado com desconto. Café com ADM 15, tudo junto e sem acento, beleza? Mas essa promoção só é válida durante o mês de dezembro. Acesse e garanta a sua Insider. Daniel Milanês é cofundador e COO do IGC Partners, empresa líder em M&A na América Latina pelo sell side, ou seja, ao lado do vendedor, de quem está vendendo a empresa. Fundada em 1997, a IGC já realizou mais de 400 transações nos mais diversos setores, com deals emblemáticos para o mercado, como a venda da Aldo Solar para a Brookfield, a fusão da Farmasa com a Hipermarcas e o fundraising da Live Mode com General Atlantic. Muito bem, Daniel Milanês, cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Não, a honra é toda nossa aqui, Leandro, obrigado pelo convite. Que bacana, muito bem, vamos lá, Daniel, a gente precisa, primeiro, né, eu acho importante aqui no nosso Café com ADM, a gente introduzir o tema, né? Então a gente vai falar aqui de fusão, aquisição e tudo mais, mas eu acho interessante também contar um pouco de história. Então eu queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente a história da IGC, como é que vocês surgiram, como é que foi o estalo para criar essa empresa. Bom, obrigado. O estalo para criar a IGC, eu e meu sócio, a gente era muito jovem, né? E a gente, ao ver as transações acontecendo na época, a gente percebia o seguinte padrão. Tinha lá um comprador muito sofisticado, um estrangeiro, um fundo de investimentos de um lado, com assessor do banco, tinha lá um assessor jurídico, que era um ótimo escritório de advocacia, tinha lá uma empresa de auditoria também ajudando aquele comprador, ou investidor, né? E do outro lado tinha lá um fundador ou uma empresa familiar sem assessoria nenhuma, né? Então os negócios... Primeiro, raramente saíam lá em 97, 98, quando a IGC começou. E quando saíam em condições muito desfavoráveis para o empresário, né? Muita gente viu acontecer dezenas de casos naquela época em que depois subirá uma briga na justiça, né? O empresário tinha assinado um contrato lá que tinha condições que ele não tinha entendido direito, porque ele não tinha assessor, né? E muito menos um assessor financeiro como a IGC. Tinha feito a transação em condições não só financeiras como de estrutura da transação muito ruins, né? Poderia ter feito muito melhor
se tivesse uma boa assessoria. Então a gente percebeu que tinha literalmente um nicho de mercado que a gente podia agregar muito dinheiro, né? A gente podia agregar muito valor para os empresários, né? E quando a gente começou a atuar, a gente percebeu isso na prática, né? Da gente conseguir melhorar as condições do negócio, muitas vezes dobrando o valor da transação, aumentando em 50%, 60% a proposta inicial que um cliente recebia, né? Então, a gente percebeu que era um nicho que a gente deveria focar e isso fez com que a gente até decidisse focar apenas nesse nicho de potenciais clientes. Então, a EGC hoje não é uma empresa que trabalha para compradores, a EGC não é uma empresa que trabalha para investidores, né? A EGC é uma empresa que trabalha para o empresário, seja ela para o empresário, seja uma empresa familiar, seja uma empresa fundada lá por um grupo de acionistas, né? Então esse é o nosso grande foco, é onde a gente realmente consegue agregar muito, né? E é um nicho de mercado, vamos dizer assim, que só cresce, né? Assim, a empresa sempre vai estar passando por alguma situação de ou precisar de capitalização de recursos ou em que o fundador ou a família decidem vender o negócio por alguma questão, às vezes, de sucessão e assim por diante. Então, é mais ou menos isso, como é que a EGC começou e por que a gente decidiu ir para esse nicho, né? Legal. E bom, vamos lá, Daniel. Você começou aqui, né, falando sobre um caso que é muito comum, né? As empresas colocam lá atrás, as famílias, desculpa, né, colocam lá atrás uma empresa, essa empresa começa a conquistar mercado, a crescer, muitas vezes de forma desordenada, mas cresce, conquista mercado, enfim, às vezes se tornam até empresas gigantes. Só que essas empresas elas não foram criadas para serem vendidas. E quando chega uma oportunidade dessa, quando pinta uma oportunidade dessa, é um Deus nos acuda para arrumar a empresa para estar do jeito ali que os compradores esperam e até exigem, né, nesse tipo de transação. Então, conta pra gente assim, o que os empresários, né, que miram esse possível exit, né, do negócio, o que eles devem fazer, enfim, para já ir trabalhando desde agora, né, para estar pronto para o momento de venda. No Brasil não existe essa cultura, né, do sujeito criar empresa já pensando em vender, coisa, por exemplo, que é muito comum nos Estados Unidos, né, o sujeito cria empresa lá já pensando em vender. O que não é nenhum problema, né, mas quando a gente vai fazer uma negociação, a gente está lidando normalmente com um investidor ou um comprador do outro lado, que não é uma empresa que tem um dono, é uma empresa normalmente listada em bolsa, ou é um fundo que tem lá uma série de cotistas e tudo mais. Então, o nível de exigência que esses compradores e investidores têm é muito grande, porque no final, aquele investidor ou comprador está usando um dinheiro que não é daquela pessoa física que está negociando com a gente, né? E muitas vezes é um grupo enorme que está negociando com a gente, então tem que passar lá no conselho, tem que se adequar às normas contábeis, financeiras lá, de repente, de uma empresa que é negociada, que tem as ações negociadas de bolsa, etc. Então, o que a gente sempre recomenda, né, é que o empresário ele tenha as práticas contábeis e financeiras e se adeque às melhores práticas contábeis e financeiras que no final são padrões, vamos dizer assim, do mercado, entendeu? Então, lá quando a gente começou a vender empresa, né, 97 até 2005, 2006, eu diria que era um ambiente muito diferente do que a gente encontra hoje. Lá atrás era muito comum ter vários tipos de situações, né, tributárias, fiscais, etc. O Brasil sempre foi um país muito complicado nesse aspecto. Hoje em dia, você pega as maiores empresas, é mais difícil você encontrar esse tipo de situação, né? Agora, tem uma coisa que é um princípio muito importante quando você vai negociar uma empresa familiar, uma empresa de dono, que é a pior coisa que tem para uma empresa dessas é se expor no mercado e o negócio não sair, né? Então, aqui na EGC, a gente, sempre que a gente começa um novo projeto, a gente entende muito bem quais são
qual que é a situação da companhia para ela passar por o que a gente chama de uma auditoria, de uma diligência de um investidor e de um comprador, e se a empresa não tiver adequada para passar por aquele momento, a gente sempre vai recomendar para o empresário que a gente faça uma negociação no momento em que a empresa esteja em condições que a gente fala aqui de passar de ano. Você não precisa passar com 10, mas não dá para tirar uma nota 3 ou 4 na diligência, porque aí o negócio não vai sair, e aí é o pior dos mundos para o empresário, porque no final você não fez o negócio e a empresa se expôs no mercado de alguma maneira, né? Então o ideal é que a gente vá, como se diz no futebol, né? A gente tem que ir no ataque desde que a gente vá com a segurança de que a gente não vai levar literalmente nenhuma bola nas costas, não vai tomar um contra-ataque. Então, e qual é a vantagem que a gente tem hoje aqui na EGC? Depois de 25 anos, alguma coisa assim, eu já estou perdendo a conta já, e mais negócio, a gente sabe quais são as questões que vão chamar ou não, né, a atenção numa eventual diligência, auditoria, isso por setor, né? Tem coisa que é mais sensível no setor de tecnologia, é menos sensível quando a gente vai fazer negociar uma empresa do agronegócio, por exemplo, entendeu? Isso são questões muito setoriais. É difícil ter uma regra geral que vale para todo mundo, né? Tem muitas nuances setoriais. Legal. E me conta uma coisa, assim, muita gente tem dúvida sobre esse processo, né, de fazer a avaliação da empresa, de chegar ali num valor daquela empresa, a chamada valuation. Você pode comentar como é que isso ocorre nesses diferentes setores, né, como você falou, né, existem diferenças entre cada um desses setores. Quando a gente fala do mundo de tecnologia de uma forma, se a gente vai para empresas mais tradicionais é de outra forma. O que tem valido no mercado hoje em dia? Olha, tem uma regra que vale para qualquer negócio. Um negócio que cresce, e aí quando eu falo que um negócio que cresce 30%, 40% ao ano vale mais do que um negócio que cresce 5%, 10% ao ano. Que por sua vez vale mais do que um negócio que não cresce, né? Então o crescimento é o que normalmente dita o fato de uma empresa valer mais que a outra, né? Agora, tirando isso, tem características de negócio que fazem com que uma empresa possa, por exemplo, ser precificada no múltiplo de receita, né? Então, por exemplo, empresas de software, elas vendem lá as assinaturas mensais e tem uma previsibilidade muito grande de qual que vai ser a receita nos meses e anos posteriores. Normalmente uma empresa de software pode ser precificada no múltiplo de receita, né? Já negócios mais tradicionais, uma indústria, por exemplo, normalmente vai ser um múltiplo em cima da lucratividade, lucro operacional da empresa, né? Que o nome em inglês seria EBITDA, né? Mas é o lucro operacional da empresa antes lá de pagar impostos, de depreciação, etc. Então, também depende muito do segmento em que a companhia está. Agora, o que não depende do segmento é o que eu falei do crescimento. Uma empresa que cresce muito tende a valer mais do que uma empresa que não cresce. Muito bom. E agora conta pra gente assim, qual que é a temperatura do mercado nesse momento, né, que a gente está passando agora. Então, assim, a gente sabe que houve ali uma efervescência alguns anos atrás, teve uma desaquecida, né, ali num pós-pandemia. E agora, como é que anda o mercado, Daniel? Olha, o que a gente faz aqui na EGC há muitos anos já é um trabalho de especialização setorial. Então, essa coisa de que o mercado está ruim, o mercado está bom, depende do setor, né? Então, por exemplo, se a gente pega um setor de tecnologia, se a gente olhar para startups, né? Empresas que praticamente não tinham nada, era praticamente um business plan, uma empresa começando, etc. e tal. Esse era um mercado que há 3, 4 anos atrás, como você bem lembrou lá no meio da pandemia, era um mercado que era possível levantar dinheiro para essas companhias. Hoje em dia é muito mais difícil, mas isso não quer dizer que não tem outras oportunidades em tecnologia. A gente tem feito uma série de transações em tecnologia, por exemplo, de empresas que têm softwares específicos para cada tipo de segmento da economia ou para alguns tipos de funcionalidade, né? Se a gente olha para outros setores, como
de fabricação de embalagem, de distribuição de químicos, né? Serviços de tecnologia, né? Aquela história, o Brasil está virando a nova Índia aí dos serviços de tecnologia, né? E eu digo a nova Índia no aspecto de que, historicamente, eram as empresas indianas que prestavam serviços de tecnologia para as empresas americanas, que são os grandes consumidores disso, e os Estados Unidos descobriram o Brasil com um fuso horário muito melhor, agora que a turma já está falando inglês, então é um nicho que a gente tem feito uma série de negócios. Então, essa coisa do tá bom ou tá ruim, ela é muito difícil você dar uma resposta genérica, né? A resposta setorial, ela é mais importante. E tem uma série de segmentos aqui dentro que a GC está olhando e que a GC está atuando de maneira muito forte, que então o interesse dos investidores, especialmente investidores estrangeiros, é muito grande, né? Então, a gente normalmente divide aqui, né, 3 tipos de comprador, né? Você tem um comprador ou investidor nacional, você tem lá um estrangeiro que já tem uma base no Brasil, você tem um estrangeiro que não tem uma base no Brasil. Acho que o que a gente consegue fazer muito bem aqui na GC é ter uma leitura desse último grupo. Quem que é o estrangeiro que ainda não veio para cá, né? E do ponto de vista do empresário, essa é a melhor transação possível que ele poderia fazer, porque aquele estrangeiro que ainda não entrou no Brasil, ele sempre está disposto a pagar um prêmio para entrar num mercado que ele ainda não entrou, né? Então, essa leitura setorial que a gente tem nos dá um diferencial muito grande com relação aos nossos concorrentes, e a gente consegue entregar para o empresário um valor que ele não conseguiria se ele não estivesse junto conosco. Legal. E me conta uma coisa aqui, Daniel. O que chama a atenção desses potenciais compradores, né? Enfim, marca da empresa, tempo de mercado, lógico que é um conjunto de fatores, mas eu queria que você destacasse alguns, até para a gente, enfim, né, focar neles aí no dia a dia aqui dos nossos negócios. Claro. Olha, de novo, depende muito do segmento, claro, né? Mas se a gente, por exemplo, for pegar um segmento, por exemplo, de consumo, de produção de bens de consumo, vai importar 2 coisas, marca e distribuição, né? E uma coisa não anda muito sem a outra, né? Então, normalmente numa empresa de bens de consumo não importa muito a capacidade de fabricação, importa a capacidade de distribuição e a marca que a empresa tem, né? Se é uma empresa de tecnologia, ou mesmo de serviços de tecnologia, como eu estava mencionando, o que vai importar muitas vezes é a qualidade daquele serviço que está sendo prestado, qual é o tipo de trabalho que está sendo feito, qual é o tipo de software que a empresa comercializa, que se ela domina um determinado nicho setorial ou não, né? E se for eu estou tentando dar exemplos aqui bem distintos, né? Se for um negócio mais industrial, aí vai importar muito a capacidade produtiva, a qualidade do produto, né? E talvez a marca não vai importar tanto, porque vai ser um negócio mais... não é um negócio para o consumidor final, é um negócio, né, que eu estou produzindo uma embalagem que quem vai comprar é a empresa que vai fabricar o cosmético, né? Então, importa muito mais a qualidade ali do produto do que muitas vezes a marca em si, né? Agora, povo, acho que vale para qualquer um desses casos que eu mencionei, o que vale é o crescimento que a empresa tem hoje e o potencial de crescimento que ela tem para o futuro. É isso que vai fazer com que tenham interesse, especialmente daquele último grupo que eu mencionei, que são dos investidores estrangeiros que ainda não estão aqui. Perfeito. Daniel, ia fazer uma pergunta agora, que é a respeito do papel dos fundadores, dos líderes dessas empresas. Então, assim, se elas chegam a chamar a atenção de um potencial comprador, é porque, lógico, esses caras fizeram um bom trabalho. E aí, como é que é visto aí, talvez a possível continuidade dos líderes no negócio, ou as pessoas não olham para isso quando compram uma empresa? Não, normalmente esse último grupo, que é do estrangeiro que não está no Brasil, ele quer que às vezes um dos sócios fique, ou pelo menos a pessoa que está fazendo mais a gestão do dia a dia da companhia fique, né? Muitas vezes as negociações são negociações em que não é uma transação em que você vende 100% de cara,
você vende 80%, o sócio local ainda fica com 20%, 30%, né, da companhia, e aí tem um acordo para ele ainda ficar como sócio durante alguns anos, né? Porque esse conhecimento local, especialmente de um país, né, que tem lá essas complexidades como o nosso e que é muito grande, né? O Brasil é um país que além de dele ser uma economia relevante, é um país que tem peculiaridades regionais muito distintas. Então é muito difícil para um estrangeiro que não tem presença aqui ainda entender esse tipo de coisa. É difícil até para alguns estrangeiros que já estão aqui há alguns anos entender. Imagina para alguém que não está. Então, esse sócio local muitas vezes é crucial para que uma negociação dessas consiga sair nas condições que são favoráveis para o cliente, porque muitas vezes o estrangeiro está olhando e está valorizando bastante aquele conhecimento local e a cultura da empresa, que quem criou foram os fundadores. Né? Fantástico. Muito bem. E agora, assim, a gente tem observado também uma certa interseção de setores, né? Então a gente vê, sei lá, que empresas do agro comprando empresas de tecnologia, enfim, para facilitar alguma coisa ali da sua operação. A gente vê bancos, né, centenários comprando fintechs. Como é que essa interseção, né, como eu chamei aqui, tem potencializado o mercado de fusões e aquisições? Eu acho que tem uma corrida, né, de qualquer empresa em qualquer setor, né, para ter acesso às melhores tecnologias possíveis, né, para você não ficar para trás com relação aos eventuais concorrentes, né? Então a gente fez uma série de negócios aqui no passado não muito distante, de empresas de tecnologia que estavam sendo compradas por grupos como Itaú, Alpargatas, e assim por diante, né? Então, é também uma grande oportunidade para as empresas que têm o viés mais de tecnologia. Abre um leque de possibilidades na hora de negociar, que talvez há 10, 15 anos atrás esse viés não existia, né? Então, e é natural, não é só no Brasil que acontece esse movimento. Em qualquer lugar do mundo acontece, né? Então, tem toda uma corrida hoje, lá, especialmente lá nos Estados Unidos, dessa questão de inteligência artificial, etc., que já está chegando aqui, vai chegar cada vez com mais força, não tenho dúvida, e isso vai impulsionar diversos outros negócios. Muito bem. E Daniel, me conta um pouquinho agora, curiosidade, né? Vocês fazem, então, o meio de campo entre essas empresas que compram e as empresas que são compradas. Normalmente, vocês são procurados pelas empresas que querem serem adquiridas, ou é mais o caminho inverso, né? São as empresas que querem comprar uma empresa aqui no Brasil, ou enfim, estão de olho em alguma determinada empresa e chegam até vocês? As duas coisas, né? A gente tem, pelo histórico da EGC, né, uma série de companhias que procuram a gente porque querem ou se capitalizar e crescer o negócio, ou por algum motivo querem vender a empresa, né? Então, a gente tem muita indicação, muito referral de ex-clientes da EGC, por exemplo, né? Vendi a minha empresa com vocês, meu amigo quer vender, atende ele, né? Então, isso é uma coisa. Agora, o que a gente faz além disso, e quando eu te falei da especialização, a gente faz isso setorialmente. Então, de novo, para dar algum exemplo aqui, ligado a algum segmento que eu já te falei. A gente conhece bem as empresas do segmento de químicos, né? Então, e a sócia que lidera essa área, ela literalmente conhece todas as empresas de químicos do mundo e quem são as pessoas-chave dentro dessas empresas e tem um contato constante com essas companhias para entender que tipo de ativo essas empresas hoje querem comprar aqui no Brasil, né? Então, esse é um caminho inverso, em que a gente sabe aonde vai ter uma determinada demanda, e aí a gente procura conhecer as empresas que estão naquele determinado nicho para conversar com os empresários a respeito de uma eventual oportunidade que possa existir, entendeu? E também, assim, outra curiosidade, né, que é com relação ao posicionamento de vocês. Você falou aqui, né, que vocês atuam principalmente do lado do empresário.
E eu queria que você comentasse assim, como é que foi feita essa escolha, né? Porque vocês poderiam ter optado também outro caminho. E conta pra gente aí, né? Por que vocês optaram por esse? O negócio esse serviço que a gente presta, essa assessoria, ela normalmente, em outros lugares, ela é cercada de uma série de conflitos, né? Então, se é uma instituição financeira que está assessorando a empresa, é aquela história de, né, o cara está querendo vender a tua empresa, mas ao mesmo tempo ele está querendo que você aplique o dinheiro lá, né? Muitas vezes ele está dando crédito para a empresa. Então, se ele está assessorando você na venda, ele está mais preocupado em que você venda bem ou que, né, ele tirar o risco que a instituição financeira tem no negócio. Então, esse é um lado do conflito de interesse. O outro conflito que pouca gente enxerga, e que aí não necessariamente são instituições financeiras que ficam nesse conflito de interesse, é quando você tem um assessor que tanto assessora o comprador como o vendedor. Por quê? Porque a empresa que faz isso, ela nunca vai conseguir dar uma garantia para a empresa que ela está assessorando como vendedora de que aquele comprador com quem ela está negociando a transação daquela empresa não pode ser cliente seu em outro negócio, em que você está assessorando o comprador, entendeu? Então, aquele caso clássico, não sei se você já teve aqui na EGC, mas a gente tem uma série de salas de reunião, né? De você estar assessorando, a EGC não passa por isso, mas em outros lugares isso acontece. Numa sala você está assessorando o empresário para vender para o comprador gringo X, e na sala do lado você está assessorando o gringo X num outro negócio, entendeu? Então, e como é que você vai dizer que não existe conflito de interesse numa situação dessa, né? Então, quando a gente decidiu ficar só do lado do empresário, é justamente para não ter esse conflito, entendeu? Aqui no EGC a gente trabalha em dezenas de transações simultaneamente, em que a gente tem absoluta confiança de que a gente não tem conflito em nenhuma delas, porque a gente sempre está do lado do vendedor. Então, quem atua dos dois lados, infelizmente não pode dizer o mesmo. Parece aquela história, né? Eu já passei por isso, tentando vender um imóvel e o corretor, enfim, chegou para mim, arrumei um comprador e tal. E aí, só que, enfim, era para vender pela metade do preço, né? O preço que valia realmente. Aí não tem graça, né, cara? E o corretor, nesse caso, ele nem esconde, ele fala, você que vai me pagar a comissão, é meu cliente, é o comprador. Exatamente. Muito bem. Muito bem, Daniel. A gente teve uma aula aqui, eu acho que a gente nunca falou aqui no Café com ADM, né? Sobre fusão, aquisição, como é que funciona esse mercado. E aí você trouxe, assim, uma luz aqui pra gente no Café com ADM, pro nosso público. Então, assim, a gente tem um público empresário muito forte que nos escuta e nos assiste. Tenho certeza que a galera está prestando muita atenção aqui no nosso papo, né, para colocar em prática aqui as melhores práticas, né, no seu negócio, que isso vai fazer não só esse negócio se tornar potencialmente vendável aí no futuro, mas lógico, vai ter mais resultados. Isso são práticas que eles devem adotar agora para que o negócio dele prospere, né, Daniel? Não, sem dúvida. E eu acho que assim, eu acho que o principal é assim, de novo, a gente tem aí várias décadas aí atuando do lado do empresário, né? E eu repetiria aquilo que eu falei em algum momento aqui, que o pior erro para o empresário é ele ir para uma negociação sem assessor, ou então com um mau assessor, um assessor inexperiente, porque ele vai acabar se expondo no mercado, dando informações para um potencial comprador ou investidor, e o negócio não vai sair. Essa é a pior coisa que tem, né? Então, muitas vezes aqui a gente conversa com o empresário e explica para ele que agora não é necessariamente o melhor momento, e a gente não tem nenhum cliente aqui que está desesperado para fazer negócio, né? E a gente explica para ele que é melhor a gente arrumar aquele ponto A ou B, ou então esperar um timing um pouco melhor, porque naquele segmento dele tem lá o gringo que poderia pagar, vamos dizer assim, caro pela empresa dele aqui, é um gringo que está trocando o dono lá, tem um fundo que está vendendo para outro fundo a empresa lá, né? O potencial comprador. Então agora não é uma hora da gente ir ao mercado se expor, vamos esperar ficar um timing melhor. E esse é um conselho de dezenas de milhões de dólares, entendeu? E a gente consegue dar esse conselho aqui
Leandro, porque aqui na EGC a gente é um modelo de sociedade, né? Todos os sócios que atendem clientes aqui são sócios de verdade, estão aqui pelo longo prazo. Então, a gente não tem esse incentivo de curto prazo para, não, eu quero fazer um negócio esse ano, porque senão não vou ganhar o bônus, tal, que é a grande realidade dos nossos concorrentes, né? A gente já cansou de ter casos aqui em que a gente começou a trabalhar num determinado ano e que a gente vendeu um negócio muito rápido, porque a empresa estava preparada, aquele era o time, tá tudo certo. A gente sabe ser rápido quando isso é o melhor para o empresário, né? Mas a gente também sabe ser cauteloso, como também isso é melhor para o empresário. Porque o empresário, ele, como eu te falei, ele não tem pressa para vender, ele precisa fazer o melhor negócio. O melhor negócio às vezes é daqui a 6 meses, o melhor negócio às vezes é daqui a 3 anos, né? E a gente não tem nenhum problema em estar do lado do empresário esse tempo todo. A gente tem diversos casos em que a gente, entre a primeira vez que a gente começou o contato com aquela família e a gente realizar o negócio que foi o negócio dos sonhos, o negócio que coroou ali uma décadas de história da família, passaram-se 2, 3, 4, 5, às vezes até um pouco mais de tempo, anos, né? Então, e eu acho que é isso que todo empresário deveria fazer, né? Porque normalmente uma transação dessas é o começo de um novo ciclo, ou então é o fim de um ciclo, e não dá para fazer o negócio da vida de maneira atabalhoada, de maneira rápida, de maneira não muito estratégica, né? Então, se eu pudesse deixar um conselho aqui para todos os empresários, é esse. Isso é uma decisão da vida, não dá para tomar uma decisão da vida fazendo de qualquer jeito, fazendo rápido, sem uma assessoria que de fato seja experiente. Fantástico, fantástico, Daniel. Daniel, só para tirar também mais uma dúvida aqui que o nosso público deve estar, conta um pouquinho também do perfil de faturamento, o tamanho das empresas que vocês negociam aí na IGC. Porque aí vai ter gente toda. Eu não quero que, por exemplo, né, o cara pensa, vou vender minha empresa e aí a empresa ainda é muito pequenininha, vai bater aí na porta de vocês que ainda não está na hora, né? Então conta pra gente um pouquinho aí desse perfil. Olha, Leandro, mas eu diria o seguinte, cara, assim, a gente conhece todos os tipos de empresa aqui. A gente já fez desde a maior transação de private equity da história da América Latina, que foi uma transação de quase $1 bilhão, até transações que a gente fez que são bem menores do que essas, né? O que a gente, de novo, olha é para casos muito interessantes em que tenha crescimento. Às vezes é uma empresa menor, eu vou chutar aqui, fatura 30, 40, 50 milhões por ano, mas é uma empresa que cresce muito, né? Essa empresa, às vezes, pode valer mais do que uma empresa que fatura 200 e não cresce. Boa. Você entende? Uhum. Então, eu diria que é muito caso a caso e depende muito de qual é o setor que a empresa está, né? De novo, se é uma empresa industrial que fatura, vou chutar aqui, 5, 10 milhões de reais, certamente é um caso que vai ser eventualmente pequeno, mas uma empresa de software que fatura lá 10, 15 milhões de reais por ano, não necessariamente é uma empresa pequena, entendeu? Então, essa coisa do tamanho, ela é muito relativa, ela depende muito do segmento em que a empresa atua. Não tem resposta, felizmente ou infelizmente, não tem uma resposta que vale para qualquer segmento. Mas legal, cara, assim, porque você deu aqui, como eu falei, uma aula aqui pra gente e deu para aprender bastante sobre o tema. Então, acredito que a nossa audiência aqui vai extrair muito valor aqui da nossa conversa e, de novo, aqui friso novamente, né? Está atento aqui às melhores práticas para valorizar cada vez mais o seu negócio. E aí, depois, conversar aí com a turma aí da IGC, né? Quando for a hora aí de vender esse negócio, como você falou, né? Que esse é um negócio de uma vida, né? A gente que é empreendedor, a gente sabe o quanto de energia, de paixão, de esforço, de sacrifício que a gente coloca no negócio, né? E tem que ser um negócio muito bem feito, né, Daniel? Tanto vender como levantar capital, né? Então, de novo, tem vários, diria que 40%, 50% dos negócios que a gente faz aqui é para levantar capital para a companhia. Então, são fundos que vão investir na empresa, para a empresa continuar crescendo, né? Então, a gente sempre atuou e atua muito forte também nesse lado aí de levantar recursos para a empresa, né? A gente também tem uma área aqui na EGC que levanta recursos via estruturas de dívida, né? Via mercados de capitais, são estruturas super inteligentes, de prazos super longos e que dão um fôlego muito grande para a companhia. Então,
De novo, eu acho que tem hoje o mercado brasileiro, felizmente, se sofisticou muito mais do que era o mercado lá em 97, 98, quando a gente começou a empresa. Então, eu acho que a gente vai ter o maior prazer aí de conversar, não só com você, eventualmente novamente, mas com quem acompanha aí o teu canal. Fechado, muito bem. Daniel Milanês aqui da IGC Partners. Daniel, obrigado mesmo aqui pela presença, pela generosidade aqui em compartilhar tanto aqui com a nossa audiência e comigo aqui. Foi um prazer te receber aqui no Café com a DM, cara. Obrigado mesmo. Prazer é todo meu aqui, conta com a gente. Muito bem. E você, o que você achou deste Café com a DM de hoje aqui, turbinado de cafeína com Daniel Milanês? Olha só, já vou deixar aqui o endereço para vocês aqui. Procura a turma aí, entra no Google e digita aí IGC Partners. Você vai ver aqui a página desses caras, vale a pena acompanhar, assinar lá a news deles, que eles contam todas as transações que são feitas aí. E para você aprender cada vez mais, é importante você acompanhar o mercado, ver o que está acontecendo, para você ver quais são as melhores práticas para você adotar no seu próprio negócio. Perfeito, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!